Deus é para ser adorado, diga aleluia. Eu admiro Deus. Não, você adora Deus. Admirar eu admiro, pastor Márcio, olha lá, admira essa figura. Olha lá, a esposa. Conheci uma menininha ainda, fez o curso de obreira comigo, foi minha aluna, é brincadeira. Foi a minha aluna, levantei como obreira, aí depois, não sei quem ganhou o coração de quem, se foi o pastor Márcio, foi ela. Eu acho que Deus uniu aí o propósito, está aí essa família, tá cadê o Natanael? É o Nicolas. O Nicolas eu peguei no colo, tá lá, amanhã eu vou postar o antes e o depois. Ele desse tamanhozinho, pastor Fernando, gosta da tua música. Agora tá um moção bonito, diga graças a Deus. Diga, Deus une pessoas. Aí diz assim, ó, porquanto agora sei que temes a Deus. Olha aí, mas será que Deus não sabia que o Abraão respeitava? Mas Deus queria ter certeza. Às vezes o que nós passamos na nossa vida é um teste. O Abraão estava passando um teste. Deus queria matar Abraão. Deus não queria matar Isaac. Deus não está fazendo isso para tornar um Abraão fracassar. Deus estava querendo saber se realmente o Abraão ainda o respeitava. Porque fala assim, porquanto agora sei que me temes. Temer quer dizer respeitar. Essa palavra temer tem dois significados. Temer de medo e temer de respeito. Então Deus queria saber se o Abraão, com mais de 100 anos, ainda o respeitava. Por isso que tem coisas que eu passo, que você passa, pode ser um teste. Só que a gente não tem um coração de adorador, a gente leva tudo para o campo natural. Você não entende o porquê das privações, você não entende do porquê das aflições que Jesus falou. Jesus disse que no mundo nós teríamos o quê? Vai ter as aflições, faz parte do processo. As aflições que nós passamos nesta terra faz parte do processo. Eu tenho aflições, você tem, só que Deus é um Deus bom. Não vai ser aquelas aflições que você não possa superar. Com Deus você supera tudo. Com Deus você vence tudo. O Abraão foi para entregar o filho a quem ama. Deus falou, tu vai entregar em holocausto o teu filho a quem tu amas. Deus deixou claro. Talvez o Isaac estaria tomando o lugar de Deus no coração de Abraão. Não deixe nada tomar o lugar de Deus no seu coração. Não há espaço para mim e Deus no meu coração. Ou Deus manda, ou eu mando. E eu não posso mandar em nada. Quem manda tudo é Deus. Diga, é Deus que manda. Diga para o seu irmão com carinho, não há espaço para Deus e você no seu coração. Não há espaço não. Está bem claro aqui. Porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Às vezes o nosso Isaac possa ser o nosso jeito de ser. Tem gente que fala assim, eu sou desse jeito e pronto, Deus me conhece. Quem quiser que me amar, que me ame. É o Isaac, vai ter que sacrificar. Enquanto não sacrificar, não chega no grau de adorador. Não é só música. Eu não sou adorador porque eu canto. Quem disse isso? Onde é que está escrito que adorador é quem canta? Onde é que está escrito na Bíblia? Me mostra aí. Adorador é quem tem vida particular com Deus. Na igreja é santo, em casa é santo, no trabalho é santo, no trânsito é santo, nas aflições é santo. Mas tem que estar ligado com Deus. O Abraão estava ligado com Deus. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro atrás dele. Diga aleluia. Abraão falou o quê? Deus proverá. Deus proveu. Deus não queria matar Isaac. Deus quer a sua adoração. Foi o que o Satanás não entendeu. Ele era o anjo de luz. Aí ele olhou os anjos lá no céu adoravam a Deus. E o Lúcifer, o anjo de luz, ele só era admirado, porque somente Deus é adorado. Aí o Lúcifer olhou e falou assim, ó, se fosse baiano ia falar assim, ó, gente, eu vou subir nas mais altas nuvens e vou construir o meu palácio, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Orgulhoso, aí Deus não permitiu. Aí ele desce, ele se rebela com a terça metade dos anjos. Cuidado,
Somente Deus pode ser adorado na minha vida, na sua vida. Deus é o único que pode ser adorado. Diga ao único. Só Ele, diga graças a Deus. É uma mensagem atual para nós. Travado pelos chifres do mato. Aí você conhece o estado de Abraão sacrificou. Realmente Abraão voltou com Isaac. Só alegria. Diga para o seu irmão: nosso Deus é tremendo. Ele é demais. Fique de pé que a gente vai balançar o templo agora. Quem entendeu a mensagem inicial, diga amém. Diga aleluia. Diga: se hoje eu não colocar na minha vida em primeiro lugar o meu Senhor, aí eu estou dentro d'água. Você vai ter que colocar em primeiro. Deus é tremendo, Ele é demais. A minha avó morreu com 115 anos. Aí minha avó dizia assim: ô meu filho, eu quero que o mar pegue fogo para eu comer peixe frito. Pergunta assim: pastor Fernandes, por que a avó do senhor morreu com 115? Pergunta para mim. Porque ela cuidava só da vida dela. Vamos aplaudir Jesus. Simbora! Joga na palma da mão, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Oh glória! Ele é demais, Ele é tremendo. Vamos, balança o que vai, vai. Esse Deus é tremendo, esse Deus é tremendo, esse Deus é demais, vai. Ele salva de tudo, Ele faz maravilhas que faz demais. Olha aí, siga ser feliz, deixe agora esse mundo novo. Venha pra cá, venha conhecer o meu Salvador. Você que está aí cansado, desanimado, deixa tudo e vem. Ele cuida de tudo, cuida de mim e de você também. Olha aí, levante a cabeça, não deixa de envolver o Senhor. Não importam as lutas, você em Jesus já é um vencedor. Como é que é? Ele é demais, Ele é demais. Cura o enfermo e expulsa Satanás. Ele é demais, vai. Ele é demais. O que Ele faz? Cura o enfermo e expulsa Satanás. Joga lá na palma da mão, lá em cima, lá em cima. Não me posta da sua vitória, meu irmão. Ele é tremendo, Ele é demais. Ele não falha, nunca falhou. Olha, esse Deus é tremendo, esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Olha aí, ó. Ele salva de tudo, Ele faz maravilhas que faz muito mais que você. Siga ser feliz, deixe agora este mundo de horror. Venha pra cá, venha conhecer o teu Salvador. Você que está aí cansado, desanimado, deixa tudo e vem. Olha, Ele cuida de tudo, cuida de mim e de você também. Olha aí, ó, levante a cabeça, não desanime, confie no Senhor. Não importa, já é um vencedor. Como é que é? Ele é o que Ele faz? Cura o enfermo e expulsa. Me diga aí, Ele é quem é demais? O que Ele faz? Cura o enfermo e expulsa. Quero ouvir só a igreja agora. Ele é na palma da mão, vai. O que Ele faz? Cura o enfermo e expulsa. Mais uma vez, Ele é glória. O que Ele faz? Cura o enfermo e expulsa Satanás. Mais uma vez, Ele é demais. Ele é demais. O que Ele faz? Cura o enfermo e expulsa Satanás. Ele é demais. Olha, cura o enfermo e expulsa Satanás. Mas o Deus a quem servimos não é Deus de confusão. Ele é o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. Mas o Deus a quem servimos não é Deus de confusão. Ele é o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. O povo está caindo dentro da congregação. Eu vejo anjos passeando com sua bênção na mão. O fogo está
está caindo dentro da congregação. Eu vejo anjos passeando com sua bênção na mão. O fogo cai, fogo cai, fogo cai, vem direto do trono do Pai. O fogo cai, fogo cai, fogo cai, quando o fogo desce, o inimigo sai. O fogo cai, fogo cai, fogo cai, vem direto do trono do Pai. O fogo cai, fogo cai, fogo cai, quando o fogo desce, o inimigo sai. Mas o Deus a quem serve, diga aí, não é Deus. Olha, ó. Ele é o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. Mas o Deus a quem serve não é Deus de confusão. Olha, ó. Ele é o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. O fogo está caindo dentro da congregação. Eu vejo anjos passeando com sua bênção na mão. O fogo está caindo dentro da congregação. Eu vejo anjos passeando com sua bênção. O fogo cai, fogo cai, fogo cai, vem direto do trono do Pai. O fogo cai, fogo cai, fogo cai, quando o fogo desce e o inimigo. O fogo cai, fogo cai, fogo cai, vem direto do trono do Pai. O fogo cai, fogo cai, quando o fogo desce, o inimigo sai. 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 Vamos aplaudir a Jesus. Glória. Agora pode sentar. Igreja, quem ficou feliz com a minha vida, diga amém. Posso voltar mais uma vez aqui? Só 4 falou, o resto não quer não. Posso voltar mais uma vez? Quem quer, diga eu. Quem não quer, diga amém. Isso, aqui tá vendo? Não quer não. Deus me livre. Brincadeira, né, gente? Pastor, o senhor é o tempo todo assim? Eu sou. A gente vai ficando velho, mas não vai ficando besta não. Agora em junho eu completo 64 anos de idade já. 18 de junho, já estou na minha idade velhice. Mas de cabeça boa, cheio de saúde, porque Deus é um Deus que dá saúde. Chegar na velhice é uma honra. Mas qual é a característica da nossa saúde? O Salmo 92,14 dá a característica da velhice com Deus. Coloca Salmo 92,14. Olha como nós devemos envelhecer. Salmo 92,14. Salmo 92, verso 14. Na velhice, olha para o irmão assim, na velhice, ainda darão o quê? Frutos. Fruto é o resultado, tá vendo? Até na velhice. Não é porque a gente chega lá no céu, não vai ter estatuto de idosos não, viu? Cuidado. Aqui tem estatuto de idosos. Eu já não, lá em São Paulo eu não pago mais passagem de metrô nem de trem, porque agora estou na idade. Eu já tenho um cartão top. Aí eu ando sem pagar. De ônibus, no avião tem os lugares, já sento naquele lugar só para vovô. Eu digo, sai daí que é meu lugar. Eu digo, você é tão novinho. Eu digo, só parece. Aí eu fico todo inchado quando falam que eu não pareço que eu tenho. Aí eu fico todo, né, duiando. Aí eu me acho um lindo. Brincadeira, né, gente? Mas é a velhice, olha lá. Na velhice ainda darão frutos. Serão viçosos e florescentes, quer dizer, vigorosos, quer dizer, em pleno desenvolvimento. Vai envelhecendo, quanto mais envelhecendo, mais atenciosos nós temos que ser, porque Deus quer uma velhice boa. Quando Deus precisar me levar, Ele só espera eu dormir. Quando eu durmo, eu não levanto mais. Olha que morte bonita, acabou. Quando amanhecer, cadê papai? Já está com Jesus. Aqui é o corpo vai para o pó e está o espírito do baiano lá. Então é assim, Deus não precisa colocar doença em ninguém, ficar sofrendo em hospital. Cansa esse negócio, cuidado. Tome posse, Jesus já levou as nossas enfermidades. Se Ele já levou, porque eu tenho que ter? Então eu estou fazendo alguma coisa errada para ter aquilo que Ele já levou no Calvário. Toma posse, é saúde. É assim que você precisa envelhecer. E nem envelhecer de qualquer jeito, até na velhice, para anunciar o que o Senhor é reto. Na velhice, anuncie. Quando você chegar na sua idade de velhice, cuidado, para você também não desonrar os novos, achando que é idoso, que pode fazer tudo. Não pode não.
Aqui tem estatutos de idosos, lá no céu não vai ter. Lá no céu não vai ter a fila dos novinhos e dos vovô. Agora os vovô, lá os vovô, tudo está arrebentado, não é não. Vai chegar todo mundo abençoado. Vai estar que chegar, então nós temos que vigiar. Vamos abrir a nossa Bíblia em Números. Deixa eu pincelar essa mensagem rapidinho, que eu vou fazer junto com o pastor Márcio. Já já ele entra aqui para fazer a parte dele também. Números, esse texto aqui eu vou ler. Esse texto aqui fala sobre a herança, né? Quando Deus mandou Moisés fazer a separação e dar a herança da terra. E naquela época, na lei mosaica, somente os filhos homens tinham direito à herança. A família que não tinha filho homem, então não tinha o herdeiro para dar seguimento à família. Era um sistema patriarcal. Só que aqui foi quebrado. Existia aqui um homem chamado Zelofeade. Ele era da tribo de Manassés, é a menor tribo do Israel, e Deus começou a passar as heranças. Só que a Bíblia vai nos informar que Zelofeade, ele morreu no deserto, ele não conseguiu ter filho homem, então não tinha herança a família de Zelofeade, que era da tribo de Manassés. As 5 meninas que ele teve iria ficar sem herança, só que elas não aceitaram. A nossa mensagem é: não aceite, reivindique os seus direitos. Eu tenho direito à saúde, nós temos direito à felicidade. Eu não tenho que reivindicar a Deus, eu reivindico ao diabo. Olha aqui, diabo, você vai tirar a mão da minha casa, você vai tirar a mão do meu casamento, e assim vai. E as meninas, quando Moisés estava reunido, não só ele, todos os príncipes de Israel, Eleazar, que era o filho de Arão, que estava como sacerdote, aí o 27 diz, Números capítulo 27, versículo 1 diz assim, e chegaram as filhas de Zelofeade. Números capítulo 27, está aqui no plasma aqui, e aí eu vou ler aqui no plasma, porque a minha tradução aqui está diferente. Eu aproveito aqui o plasma, é a mesma tradução, só muda algumas palavras, mas é o mesmo texto, só as traduções da Bíblia. Aquela ali é ACF, deve ser atualizada, conferida, alguma coisa que eu não sei. A corrigida lá é a Almeida Corrigida Fiel. Então vamos ler ali, e chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade. Ele era filho de Éfer, ele era neto de Gileade e bisneto de Maqui, porque naquela época não tinha esse negócio de nomenclatura, tipo cunhado com cunhado, tio e tia. Então as coisas foram mudando ao passar do tempo. Então todo mundo para eles eram irmãos, eram filhos. Por isso que fala assim, filho de entre as famílias de Manassés, filho de... Passa o início lá, deixa o início lá. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui. Agora pode passar, por gentileza. Filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E agora versículo próximo. E estes são os nomes de suas filhas: Maalá, tem traduções que falam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. 5 virgens, 5 jovens que o Zelofeade teve. Eu não sei se Zelofeade já saiu do deserto, de lá do Egito com ela, não sei. Talvez a informação que ele casou lá no deserto e teve essas meninas no deserto. Então todo mundo cresceu. E o Zelofeade foi um pai muito exemplar, foi um homem de família. Por quê? Você vai entender no próximo. E esses são os nomes de suas filhas. E apresentaram-se diante de Moisés. Então Moisés estava obedecendo a ordem de Deus para fazer a repartição da terra, que era a herança de cada um deles, e apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, pode passar por gentileza, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo... Elas agora vão mostrar, elas vão apresentar a causa. Elas não tinham direito, porque na lei de Moisés, somente os filhos homens, era uma lei mosaica da época, que as filhas mulheres não tinham direito. É Deus que vai mudar essa lei aqui para beneficiar as filhas de Zelofeade. A nossa mensagem é Deus que muda situações, é Deus que muda qualquer tipo de problema que você estiver passando. Só que você precisa aprender a fazer o que Moisés vai fazer, o que nós vamos mostrar. Aí diz aqui, nosso pai morreu. Ela está apresentando agora a causa delas.
ela foi preciso lembrar Moisés quem era Zelofeade, porque antes daqui, aí teve aquela sedição, ou seja, aquela rebeldia de Corá, Datã e Abirã, quando aqueles homens se rebelaram contra Deus, eles dividiram a igreja. Está vendo? A divisão é uma coisa antiga. Primeiro divisor foi Satanás. A segunda divisão aqui, esse tal de Corá com esses amigos dele, cuidado, o divisor é uma coisa antiga. Por isso que você vê pessoas aí, pastores, fica doido, ele divide igreja, ele sai da igreja dele, ele acha que aqui não é mais o lugar dele, aí ele vai abrir uma igreja lá na próxima quadra, vai fazer a divisão. Todo divisor vai morrer, porque aqui esse divisor, e fala assim, nosso pai morreu no deserto. Ela vai explicar e vai explicar o porquê. E não estava entre a congregação dos que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Coré. Está vendo? Então toda rebelião, toda desobediência, tudo aquilo que nós fazemos de ruim é contra Deus, não é contra as pessoas. Então Corá estava achando, esse Corá era primo de Moisés, esse Corá estava achando que estava prejudicando a Moisés e a igreja. Não estava, ele estava criando um problema sério com Deus. A humanidade está com um problema sério com Deus. Tem gente que tem problema com Deus. As pessoas que têm problemas comigo, a ordem que eu tenho de Deus, que ele falou para Abraão: aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, eu o amaldiçoarei. Então a minha missão é orar para aquelas pessoas que eu percebo que não vai com a minha face, que não gostam de mim, que eu sei de alguma coisa. Então a minha missão é clamar: Jesus, tem misericórdia daquela fulana ou daquele fulano, porque Deus falou, aqueles que te abençoarem. Se a pessoa não está me abençoando, ela está me amaldiçoando, mas isso não vai pegar a mim. Aí eu tenho que orar para Deus ter misericórdia da pessoa que deseja o mal para mim e para você. Você tem que aprender essas coisas. Às vezes a gente serve um Deus aí que você não conhece a natureza divina. Você tem que conhecer a natureza de Deus. Quem não conhece a natureza, a personalidade, o caráter de Deus, aí você vive com ele fora desses padrões que é dele. Deus tem um padrão dele. Eu não posso andar no meu padrão, eu tenho que andar no padrão de Deus. Eu não estou no meu auge, eu estou no auge de Deus. Eu não tenho um auge, não, eu estou no auge da minha carreira. Isso não existe com Deus. Eu não tenho auge nenhum. O auge é de Deus. Deus me coloca onde Ele quer. Onde é que Ele quiser tirar, Ele tira. Onde é que Deus quiser falar, não grava mais, não canta mais, não apresenta mais, acabou, tudo está na mão de Deus. E vou fazer mais, já vou trazer logo Ele. Pronto, aí Deus me leva. Tudo está nas mãos dele. Diga para o seu irmão, tudo é de Deus, irmão. Até a tua vida é de Deus. Não, a vida é minha. A tua vida é dele. Se ele não quiser que você viva mais aquilo, leva você e já era. Tira o seu ar e acabou tudo. Então Deus é o único. Diga, Deus é o centro, diga, da minha vida. O Senhor no grupo de Corá. Então o Zelofeade não se rebelou contra esse grupo aí, mas morreu no seu próprio pecado, ou seja, morreu na velhice. Quando fala no próprio pecado, é que morreu na velhice. Morreu de velhice, Zelofeade, e não teve filhos. Aí elas vão agora aplicar o pedido que não era direito delas. Mas aí é onde Deus vai entrar em ação. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos. Realmente a lei mosaica de Moisés não dava o direito. Mas aí o Moisés, o homem de Deus, Moisés com certeza lembrou quem era Zelofeade, a explicação das meninas em falar para Moisés que o pai dela morreu na velhice e não foi na rebelião, porque logo antes, aí no capítulo 16, foi quando a terra se abriu e matou todo mundo. A terra se abriu e matou todos os rebeldes. Morreu Corá e morreu toda a congregação dos rebeldes. Existe a congregação dos poderosos, existe a congregação dos rebeldes, e essa congregação dos rebeldes, Deus não está. A Bíblia diz que Deus habita na congregação dos vivos, dos filhos. Diga graças a Deus. E Deus não é de confusão, Deus é de paz. Amém, igreja? Aí ele vai explicar: dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Então elas pediram a herança da terra que pertencia a Zelofeade. Se ele tivesse filho homem, elas não tinham direito. Mas aqui agora vai acontecer o negócio. Passa lá. E Moisés levou, aqui deixa parado aí, ó. E Moisés levou a causa delas perante quem? Deixa aí o texto aí. Diga para o seu irmão, leve suas causas perante Deus. Você fica procurando pessoas. Você tem um problema na sua casa? Não, pastor, porque eu tenho uma amiga do peito.
Eu tenho uma amiga de confidência. Eu não tenho amigo de confidencial é Jesus. Não vai ficar contando seus problemas para as pessoas. Fala para Jesus, né? Você tem uma amiga lá, olha, o marido que eu tenho é uma peste, uma família que eu tenho, a minha sogra cruz que aqui parece um demônio. Você fica falando mal das pessoas e você quer que Deus lhe abençoe. Você fica falando mal da sua família, seus problemas só pertencem a você. Compartilhe as suas batalhas que Deus sabe só com Ele. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. As meninas foram até a Moisés, porque naquela época ninguém falaria com Deus direto. Por isso que tinham os sacerdotes, tinham os homens que eles iam a causa. Por isso que Moisés ele leva a causa delas perante o Senhor, para saber o que fazer. Então a mesma coisa acontece comigo, a mesma coisa acontece com você que está acompanhando aí pelas redes sociais. Abre o seu coração, leve as suas causas perante o Senhor, e Deus sabe o que fazer. Diga graças a Deus. Aí ele leva. Quando Moisés levou, olha a resposta de Deus agora, ó. Aí agora Deus aprova o pedido. Tudo é Deus que aprova. Fala para o irmão, quem aprova é Deus, irmão. É Deus que aprova as coisas. Não é porque você quer. Quem aprovou aqui foi... Moisés não podia fazer nada, a lei já estava escrita. A lei mosaica era uma lei da época, já estava escrita. As mulheres não têm direito. A mulher só tinha direito a gerar filho homem. Por isso que naquela época, a mulher que tinha esterilidade, não conseguia engravidar, só saía menina. Aí criou-se uma cultura que eles tinham direito a outra mulher para gerar filho. O Abraão fez isso. Jacó teve 4, era um homem só, disputado por 4 mulheres. Diga, Deus me livre, uma só já é uma batalha retada. Mas é gostoso o casamento. Casamento é para ser vivido, ambos se entendem. Casamento é coisa boa. Isso aqui, ó, é até que a morte separe. Ah, pastor, não deu certo. Problema de quem não deu certo. O meu vai ser até que a morte separe e pronto. É o plano original da Bíblia. Eu vou seguir a Bíblia, eu não vou seguir a homem. Se tem problema, senta aqui, vamos conversar, minha neguinha. O que é isso, minha filha? Você esqueceu? Serei fiel a você na morte, na alegria, na tristeza. Ah, você esqueceu dessas frases? A gente vai esquecendo. A mesma coisa, a gente vai esquecendo das coisas de Deus. Deus vai falando, a gente vai esquecendo. A casa, quando era namorada, era uma coisa. Depois que casa, parece que muda o negócio. Que negócio é esse? Quem criou o divórcio foi o homem. A Bíblia diz que Deus aborrece, Deus odeia o tal do repúdio. O homem criou. Na Bíblia só tem solteiro, casado e viúvo. Só os 3 estados civis. Que você vai fazer preencher uma ficha de emprego, está lá: casado, solteiro, viúvo, divorciado, separado, amigado, está amarrado de Satanás. Esses 3 estados civis é o homem que criou. É aqui até, é plano original. Se você está com algum problema e teve problema no seu lar, aí agora é orar a Deus e dizer: Deus me ajuda, o que é que eu faço? Mas se você está aqui e você está com problemas na sua casa, é bom você levar a sua causa perante Deus. Aí Deus respondeu para Moisés e falou: não, fala lá, volta lá, filho. E falou o Senhor a Moisés dizendo... Que dedo, hein? As filhas de Zelofeade, vamos lá, vamos ler juntos, vamos lá. Falam o que é justo. Tem traduções, calma, tem traduções que falam: as filhas de Zelofeade falam retamente. A tradução que eu tenho aqui está falando retamente, ali está falando de justo. Então, fale o que é justo, fale o que é reto. Aí diz, ó, as filhas de Zelofeade falam o que é justo, ou seja, falam retamente, justo, certamente lhes dará possessão de herança. Está vendo? Aí Deus atende o pedido e diz: entre os irmãos de seu pai e a herança de seu pai farás passar a quem? Dá uma pausa aí, deixa o texto aí, tá vendo? Então Deus atendeu o pedido delas, que na lei de Moisés, qual é a nossa mensagem? É Deus que aprova as coisas. Tudo leve a causa a Deus. Aprenda. Está com problema em casa? Você casou? Casei, pastor. Ou você leva o problema da sua casa: pai, mãe, olha, ele mudou. A mãe, tá vendo? Eu falei que aquela coisa não prestava aí, ó. Está vendo? Você casou, já era. Por isso que a Bíblia diz: deixará pai e mãe. O seu problema com o seu marido é só seu e dele. Resolva vocês dois. Mas você tem a mania de procurar papai e mamãe, de procurar um amigo e uma amiga para falar mal do seu esposo, e o esposo fala mal da mulher.
E o filho fala mal dos pais na escola. Meus pais, Deus vai na igreja, parece um cão dentro de casa. Não, se ele vai na igreja, mas vai crente. Não é na igreja, eles vão lá na igreja da graça, na igreja que paga o pato. Vai na igreja da graça daquele pastor lá, o grandão. O Márcio, é ele mesmo, vai lá. Mas os meus pais, Deus me livre, briga todo dia. E vai na igreja, os coleguinhas em casa. Mas por quê? Porque em casa nós temos testemunhos ruins. O Zelofeade com certeza foi um homem muito prudente, porque as meninas não deixaram a herança da família se perder. Ela vai até a Moisés com todo respeito. Elas não foram criar um barraco. Crente não pode ser barraqueiro. Barraqueiro é aquela pessoa que gosta de briga, de contenda. Eu vou lá, eu vou mexer com a minha filha, vai mexer comigo, eu vou. Por que é isso, meu irmãozinho? Nós temos todo um problema dentro do nosso lar. O nosso problema é dentro da nossa casa. É lá que começa o nosso ministério. Meu ministério não começou no altar, não. Meu ministério começou quando eu conheci aqui a dona Fran. Se eu não cuidar da minha família, se eu achar que eu sou o cara, se eu achar que eu sou especial, que eu sou famoso, eu acabo com a base que Deus me deu. Acabou com a base, família acaba com tudo. A família é a base. Foi o primeiro ataque de Satanás, foi lá no Éden. A família foi destruída lá, Deus uniu Adão e Eva para serem uma bênção. Eles que se perderam, eles que desobedeceram a Deus. Adão comeu o que não podia, a Eva come e dá. Tem gente que é ruim. A Eva viu, pegou, comeu e deu. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você toma, cuidado com o que você come e cuidado com o que você anda dando. Menino, porque é isso. Você precisa vigiar. As meninas não ficaram reunidas lá, tá vendo? Essa lei do diabo, esse Moisés não é de Deus não, esse homem é do cão, vamos lá afrentar ele. Não, as meninas foram com toda a sabedoria. O nosso pai morreu na sua velhice, Moisés. E tem mais, Moisés, o nosso pai, ele não estava entre os rebeldes, porque Corá morreu com todo aquele povo que se dividiu com ele, a terra se abriu, engoliu todo mundo morreu. É os divisores. Todo divisor um dia vai encontrar. O Absalão encontrou o seu galho. Todo divisor um dia vai encontrar o galho para ficar empedurado e vai morrer. O Absalão se rebelou contra Davi, fugindo de Davi, se enrolou no galho, porque tinha um cabelo grande, se enrolou no galho. Joabe foi, pai, mata Davi, chora. Joabe dá uma bronca nele. Então todo divisor vai ter problema. Cuidado, não siga divisor, não seja um divisor, seja um adorador. As meninas não foram criar um problema com Moisés, elas foram reivindicar um direito que pertencia à família de Zelofeade, da tribo de Manassés. E Deus fala, entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a ela. Aí Deus aqui agora muda a lei e coloca uma outra cláusula na lei de Moisés. Deus que mudou a lei. É Deus que muda as coisas. Tem leis terríveis, tem problema. Pastor, porque lá em casa tem um problema hereditário. O meu pai morreu de câncer de próstata, o meu avô morreu de câncer de próstata. É hereditário. Todo mundo lá em casa vai morrer de câncer de próstata. Que demônio safado! Deus precisa colocar um câncer na minha próstata para me levar para perto dele? Ela vai crescer, é natural. Nos meus 60, quando eu cheguei nos meus 50, eu tive que fazer meu exame, que todo mundo fala, eu não vou. Vai crescer normal. Depois dos 40 é bom vigiar. Depois dos 50, então, sem 100, então, na hora que você vai lá no banheiro, se ficar pingando, já era. É bom o homem vigiar. Negócio de machismo, isso é para ajudar. Eu sei que é um exame constrangedor, mas, como para a mulher também, procurar um ginecologista tem que ir, ele tem que apalpar para ver se tem caroço. Aí é ética do doutor, procura a pessoa exata, ele vai ver a sua parte íntima, ele vai saber se tem alguma coisa. Aí não procura, aí depois descobre e já era. Vai lá, procurar o doutor é para não ficar doente. Tem gente que só procura o médico quando está doente. Tem que procurar o médico antes para não ficar doente. Fazer os exames, você não tem que chegar na velhice todo arrebentado. Não, pastor, porque a velhice, eu sabe, né? Quando chega na velhice é reumatismo, reumatóide, é tudo aparado, está amarrado de Satanás. Aí Deus me usou, agora é um novinho, aí chega na idade de 60, já era Fernandes, se vira eu, velho. Tudo travado, está amarrado, é demônio. Eu não me cuido fisicamente, não me cuido espiritualmente, aí eu vou ter problema mesmo. Aí eu não vou ter a vida que Deus promete aqui na Bíblia Sagrada, eu vou ter a vida toda estranha, mesmo frequentando igreja.
Mesmo frequentando a igreja, eu vou ter problema. Então nós temos que vigiar, nós temos que estar atento a tudo. Então as meninas não aceitaram. E falarás aos filhos de Israel, dizendo, aí Deus vai mandar nova lei, pode passar. Quando alguém morrer e não tiver filho, olha Deus mudando tudo, ó. Então, vamos lá, fareis passar a sua herança a quem? Isso foi um marco na lei das mulheres. As mulheres, a partir desse ponto, as mulheres passaram a ter direito. Deus não fez o homem superior e a mulher inferior. Cuidado, você maridão, é bom você honrar a esposa. Deus não fez a Eva inferior, foi Eva que vacilou. Tem mulher que vacila e tem homem que vacila. Quem vacilou no Éden foi a mulher. Aí a mulher induziu o homem a vacilar. Quantas pessoas não descobrem que a mulher traiu, ele fica com aquilo na cabeça. Um dia ele vai querer pagar com a mesma moeda. Se ele não tiver Deus, ele vai pagar com a mesma moeda. É isso que acontece. Porque um induz o outro. Deus não induziu ninguém ao erro. Deus não queria matar Isaac. Deus queria sacrificar Isaac no coração. Em algum lugar do coração de Abraão, Isaac estava com um espaço maior. Não tem espaço para mim e Deus no meu coração. Ou Deus manda ou eu mando. Aprendam isso. Isso é Deus. Isso não é papo de pastor. Eu não sou cantor, não sou artista. Eu só sou um pastor que canta. Só isso. Sou igualzinho a vocês. Todo dia eu tenho que orar. Tenho que respeitar minha família. Tenho que respeitar as pessoas. Tenho que respeitar seres humanos. Tenho que meditar todo dia, tenho que estudar todo dia. Só que a gente tem a Bíblia e fica lá aberta, a Bíblia. Fica lá em casa aberta a Bíblia. Aí sai para trabalhar. Onde é que está escrito que eu tenho que colocar a mão na Bíblia? É misticismo agora, né? É misticismo. Coloca a mão na Bíblia. Aí sai, achando que está protegido do quê? A proteção está no seu coração, é você que tem que se cuidar. Se cuide, se critique. É importante quando você entende que o crente não é de fachada. Casamento de aparência tem de monte. Vida com Deus de aparência não funciona. Ou nós somos de Deus ou nós não somos. O agente é de Deus. O agente, né? O agente. Tem mania de falar o agente para mim. Ou nós somos de Deus, ou nós somos do diabo. Ou Deus comanda, ou nós comandamos. Então, deixa Deus na direção. As meninas tinham Deus. Com certeza, Zelofeade, pastor Márcio, Zelofeade reunia a família. Aquelas meninas, ele contava a história de como Deus tirou eles do Egito. As meninas foram crescendo, acreditando no Deus de Israel. Zelofeade também, com certeza, pastor Márcio contava de como Deus mandou o maná do céu. Elas perguntou: ô papai, mas como vocês comiam? Como tomava banho? Aí a Zelofeade foi contando tudo para elas. E as meninas foram crescendo na fé. A mesma coisa é você em casa. Os nossos assuntos em casa, como é nosso assunto em casa, você fala o que em casa? Chega do trabalho falando mal do patrão? Falando mal da sogra, da avó deles? Ô, mano, você fala mal de vovó, tua avó não presta. Olha que testemunho horrível. Aí chega na igreja, aleluia, glória a Deus. Que falsidade terrível. Com Deus não vai dar certo não, igreja. Com Deus não vai dar certo não, irmão. Você precisa colocar as coisas em pauta, em ordem. Todo dia que eu amanheço, é uma oportunidade que Deus me dá para eu fazer tudo certo. Não é tudo errado não. Eu acho que ninguém aqui tem mais idade para errar. Jesus está às portas. O que está acontecendo no mundo está complicado. Logo, logo ele vai chegar. E vai começar por aqui, pela igreja. Ele vai começar o juízo dele pela igreja. Então nós temos que estar atentos. Então nós temos que estar muito vigilantes. Quando alguém morrer e não tiver filho, Deus mudou a lei. Isso foi um marco. As meninas deu um salto na barreira da lei. Tocou o coração de Deus. A minha oração, a minha vida com Deus toca o coração de Deus a benefício. Deus faz de tudo para honrar a nossa fé. Quando você é verdadeiro,
Quando você é um filho obediente, quando você faz o que Ele manda, não tem situação difícil que Deus não possa resolver. Diga: Deus resolve tudo, meu irmão. É Deus que faz. Moisés não podia fazer nada, porque a lei era dele. Deus agora fala: quando alguém morrer, não tiver filho, então farás passar sua herança à sua filha. Pode passar. E se não tiver filha, então a sua herança dareis também a quem? Está vendo? Aí Deus começou a dar nova lei. Não teve filho, aí as filhas. Não teve filhas, aí lá vai os irmãos. E quem mais que vai ser beneficiado? Vai passando. Porém, se não tiver irmãos, então dareis herança a quem? Aos irmãos de os tios. Todo mundo foi abençoado por causa dessa atitude das 5 meninas. Ela mudou a lei de Moisés por causa da atitude dela. Por causa da sua atitude você vai salvar a sua família, mas por causa da minha atitude, a minha família fala: não quer nem saber desse negócio de igreja, porque Fernando, Deus me livre, diz que vai na igreja. Ô menininha arrogante, chega aqui falando mal de todo mundo, que não é, eu vou morrer na minha religião e pronto. É verdade, é em casa, o problema é em casa. Aí Deus começa a passar e Deus vai abençoar, mas quem? Porém, se não tiver irmãos, então darei. Se também seu pai não tiver irmãos, vamos agora? Então dareis a sua herança a quem? A quem, gente? Aí você que não gosta de parente aí, ó. O que, pastor? Parente não vale nada. Parente não presta. Pois é, ó. Deus abençoa até os parentes. A gente fala que parente não presta. Aí você quer a bênção de dizer: meu parente, Deus me livre. Meus parentes, Deus me livre de parente. Parente é bom ele ir lá e eu cá. É verdade. Deus está cutucando a igreja para acordar. Às vezes você fica: eu quero isso, Deus. Você está com a vida toda enrolada. Deus não vai dar nada para você, se você estiver todo enrolado. Até os parentes. A sua sogra agora é seu parente. Ah, pastor, lá vem um senhor de novo. Vou ter que amar agora a sogra? Ah, meu Deus do céu. Eu vou fazer porque é Deus que manda, mas não gosto dela. Se você não gosta dela, você vai ter problema sério com Deus. Pode falar: eita Deus, é isso mesmo. No dilúvio, quem estava lá na arca no dilúvio? Quantas pessoas? Quantas? Esqueceis o quê? Foram 3 mais 3, 6, mais 2, 8. Primeiro, Noé. Fala para o teu irmão: Noé. A esposa. E as 3 noras. Eita, tinha Noé, tinha sogra. Viu? Deus preservou a sogra. Não matou. A sogra, a esposa de Noé, estava do lado dele. Todo mundo criticava Noé e a esposa do lado, por isso que ela entrou. Os 3 filhos de Noé também honravam o pai, por isso que entrou. Se desonrasse, não iriam entrar, mas estava lá junto com o pai. Meu pai já tem tanto dano. Calma, meu filho, Deus vai mandar água. Mas papai, a água aqui não tem água, eu sei, meu. Mas papai, onde é que você vai colocar esse barco? Não tem mar, não tem rio, eu sei. Mas Deus falou comigo, vamos construir. E Deus começou a dar sabedoria. Noé começou a construir. Aí entrou Noé, entrou a esposa, entrou os 3 filhos, entrou as 3 noras. Estava a nora, estava a sogra, estava irmão, tudo na arca, ninguém brigava. Os animais hoje é uma briga dentro de casa. Não gosta de sogra, porque sogra é cuidado, cuidado. Você não conhece o caráter, por isso que a gente erra. A gente não conhece o caráter de Deus. Deus não deixou os parentes de fora da herança. Deus colocou eles. Só que a gente aqui na terra não gosta de parentes. Não gosta de sogra. Cunhado, então, Deus me livre, meu cunhado é folgado, não quer nem na minha casa. Vai chegar o Natal, não quero tua família aqui. Tua família não presta. Aí começa a briga. E a tua presta? Lá vem aí a briga em casa. A família dele não presta, ela vai dizer que a tua também não presta. Ele já viu parente brigar? É porque não tem Jesus. Essa é a cultura do mundo. A cultura de Deus é reunir a família. A atitude de José de perdoar toda a família reuniu todos no Egito. A atitude de José perdoar. José perdoou os irmãos e reuniu todas as 70 pessoas. Ajudou a todo mundo. José era um homem que poderia ser magoado, mas ele tinha uma comunhão tremenda com Deus. Liberou perdão, mas chegou o dia de dar perdão
As pessoas têm dificuldade. Pega o microfone, pastor Márcio, que já nós vamos orar juntos. Cadê o microfone do pastor? Sabe por quê, pastor Márcio? As pessoas têm dificuldade de perdoar porque elas querem sentir o perdão. Perdão não se sente, perdão dá. Enquanto você querer sentir, você nunca vai perdoar, porque isso não é sentimento, isso é necessidade. Perdoar é necessidade, é muito importante. A palavra que Deus nos trouxe hoje aqui, o início de tudo que aconteceu aqui, é um aprendizado para cada um de nós. O problema é que a gente está acostumado só com o negócio de bênção material. A gente não quer o sacrifício. Ah, mas pastor, mas Deus não gosta desse sacrifício, né? Mas nós temos o sacrifício dos lábios. É o único sacrifício que agrada a Deus. Eu acho que está lá em Hebreus 13:15. Não, deixa eu terminar aqui. Deixa eu terminar aqui, já está o final. Coloca o próximo versículo. Aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Olha agora, a lei nova. Pode passar. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a quem? Pronto, uma lei legal. Deus mudou a lei. Aí só que Deus, ele diz que ama mais a obediência do que o sacrifício. Oh, pastor, mas Deus não gosta de sacrifício, mas tem o sacrifício dos lábios. Hebreus 13:15, para a gente orar juntos agora. Hebreus 13:15. Hebreus 13:15. Hebreus 13:15. Portanto, não é só aqui na igreja não. Tem gente que só vem para cá para isso. Em casa não ora, não adora, não canta. Em casa é problema, é falando mal do governo. Vai assistir, vamos assistir o jornal. Vai passar aquele ferido, aquele ladrão desgraçado. Oh Jesus, tu é doido. Como é que Deus vai colocar um ódio no meu coração? Mesmo se ele está fazendo tudo errado. Problema dele, eu vou orar por ele, para eu não ter problema nessa terra. Aí você fica, não, porque eu sou do lado de lá, e outro dia eu sou do lado de cá. Tem crente que é do lado de lá e do lado de cá. Você tem que ser do alto. Você fica entrando nessa guerra humana. Não entre, ore a Deus, fale com Deus. Aí você vai chegar no céu como? Odiando as pessoas. Tem que vigiar, tem que falar para a igreja real. O problema é que a gente só prega, não ensina. Ensinamento. É você que tem que aprender a viver com Deus. Parece que a igreja só aprende a querer bênção de prosperidade. Parece que é só prosperidade que é importante. Parece que a gente só está atrás de carro novo, roupa nova, dinheiro, uma vida estável. A gente não quer o sacrifício, a gente não quer amar, a gente não quer perdoar, a gente não quer orar, a gente não quer reunir as pessoas. Chama o pastor para fazer oração na tua casa, chama o vizinho, tu sabe que aquele vizinho é problemático, chama ele, chama ela. Tu tem que orar, tu tem que colocar a vida nas mãos de Deus. Olha lá, portanto ofereçamos sempre por ele a Deus o quê? Sacrifício de quê? É dos lábios. Está com problema, ó, adorando a Deus, isso é sacrifício. Está com a luta em casa, com a filha no hospital, família, algum problema, é o sacrifício. Meu Deus, a tua palavra me diz que o Senhor já levou, olha aqui, eu não aceito. É o filho que está nas drogas. Meu Deus, a tua palavra diz que o filho é herança do Senhor. Olha aqui, espírito da maconha, espírito da cachaça. O problema é no casamento, está escrito, Satanás, o que Deus uniu, não separe o homem. O problema é com a família. Meu Deus, a minha família é do Senhor. O Senhor disse, se eu crer a minha casa, isso é sacrifício dos lábios. Esse é o sacrifício que Deus agrada. Não é você falar mal, está lá, portanto ofereçamos por ele sempre a Deus sacrifício de louvor. Isto é o quê? Olha o que Deus viu, o fruto dos lábios que confessam o seu. Está vendo o fruto dos meus lábios? Eu estou com batalha, estou com guerra, mas eu estou adorando, estou falando, Deus, sou contigo. Foi o que as meninas foram fazer, elas foram, oraram e Deus mudou a lei. E essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer nessa manhã para vocês. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Não vou estar aqui amanhã, não vou estar aqui no próximo domingo, e aí é com vocês agora. Se vocês viverem a vida de Deus, se você acreditar no Deus da Bíblia e não nos Deus dos crentes, porque Deus de crente é problemático. Agora o Deus da Bíblia não, esse é diferente. Agora o Deus dos crentes, misericórdia. O Deus das internets é o Deus da internet, é irmão contra irmão, igreja contra igreja. Isso não é Deus. 1 Coríntios 14:33 ele fala, coloca aí, já vou encerrar, pastorzão, é necessário. 1 Coríntios 14:3. Vamos ler junto, vamos lá. Porque Deus não é Deus de... Se tem confusão na sua casa, Deus não está lá não.
Se você tem confusão com a sua sogra, com a sua nora, com qualquer pessoa, guarda isso, é a palavra de Deus. Isso não é a Bíblia da Igreja da Graça, é a Bíblia Sagrada. Se tem confusão dentro da sua casa, se você anda em confusão com seu marido, com a sua esposa, Deus não está no meio de vocês. Não tem como fazer, não precisa fazer teologia para entender esse negócio, está tudo claro. Ele não é de confusão, mas ele é de quê, pastor? Ele é senão de paz. Ele é Deus de paz, como em todas. E agora para as igrejas, está vendo as igrejas que andam em guerra? É pastor que fala mal de pastor, é obreiro que fala mal de pastor. Então Deus não está no nosso meio. Se a igreja aqui está em confusão, se tem confusão com os obreiros e o pastor Márcio e assim vai, então Deus não está aqui. Se tem confusão nessa igreja, então Deus não está aqui, porque ele está dizendo que ele não é Deus de confusão, como em todas as igrejas dos santos, todas. Quando fala igreja dos santos, são de separados, porque santo é a pessoa separada. Será que eu sou santo? Será que eu sou separado? Quem sou eu quando ninguém me vê? Quem é você? Então nós temos que vigiar. Conheça o Deus da Bíblia. O caráter, a personalidade de Deus está aqui. É aqui que eu me mantenho. É o que me sustenta. Amanhã, 29 anos, Jesus, que o Senhor entrou na minha vida. Eu estava com 35 anos de idade, perdidinho. Eu sempre fui músico, eu sempre vivi da música. Nas épocas dos carnavais, eu arrastava multidão de pessoas. Cheguei em São Paulo no ano 89, comecei a tocar bateria para dupla sertaneja, ganhei dinheiro, que não é brincadeira, mas ficava tudo nos motéis, na prostituição. Mas Jesus, naquele dia, 2 de março, dessa vez, eu ouvi. Abri, ele entrou. Quando ele entrou, ele falou, já era, agora é meu. Aí Deus começou a me usar. E graças a Deus que ele me encontrou. Ou eu encontrei ele, né? Você também encontrou. Amém, gente? Amém. Que Deus abençoe. Pastor Márcio, meu amigo, acho que eu falei demais, né? Parabéns, né, pessoal? Quem está abençoado sai daqui transformado, abençoado. Amém. Então vamos ficar de pé. Glória a Deus, meus amigos. Olha, tome posse da bênção em nome do Senhor. E você, trazendo um recado para você que é patrocinador, dizimista, ofertante da obra de Deus, continue nos ajudando. Você pode fazer o Pix para a Igreja Internacional da Graça de Deus através da chave Pix, que é doações@iigd.com.br. Você faz uma oferta de gratidão, né? Você que é dizimista, pastor, eu não tenho sido fiel com Deus nessa parte, volte, tenha certeza que Deus vai se alegrar muito com você e vai lhe abençoar, tá bom? Envie o comprovante para o nosso número 27 995 25 276 e desde já muito obrigado e que Deus te abençoe.